E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Mais um dia de Libertadores, mais um dia de Sul-Americana. E se ontem a gente dizia que os dois brasileiros passaram, as duas equipes brasileiras que entraram em campo passaram, hoje a gente vai dizer que uma passou e a outra ficou. O Palmeiras já estava com um pé e meio, né, na semifinal da Libertadores. Foi uma partida meramente protocolar. Apesar de entrar praticamente favorito em campo, a equipe do Palmeiras jogou o jogo em modo amistoso. Em modo amistoso, e a equipe do Deportivo Pereira, os caras entraram para bater, hein? Cara, tem o tal do Juan Quinteiro, foi expulso no final do jogo. E era para ele ter sido expulso no primeiro jogo, vamos combinar. Ele entrou em segundo jogo, já era para ter sido expulso no primeiro tempo, na minha opinião, né? O cara entrou em jogo para bater. Acabou sendo expulso no segundo tempo, né? Já não valia mais nada. Mas, sim, era um jogo claramente festivo, né? E o cara não entendeu o que era festa, né? Você vai na Disney e quer dar uma voadora no Mickey. Então, amigo, o árbitro que tava passando um pano legal, até ele eu acho que falou, cara, não dá. Deve ter falado na orelha dele, cara, você vem pro parque de diversão para dar voadora, né? Então você vem pro parque de diversão é para se divertir. Se você se você vem para ficar voadora, você vai ter agora aquelas crianças lá, ficar ali no cercadinho do castigo, sabe? É tipo isso. Enfim, Palmeiras só cumpriu o seu papel. Era muito difícil que. Cara, eu de verdade, eu não imaginava que o Palmeiras fosse vencer esse jogo. Sincero, honestamente, agora parece que é oportunismo, né? Falar isso. Não, mas de verdade eu não imaginei que o Palmeiras. Achei até que o Palmeiras fosse entrar bem mais reserva, né? Mas, apesar da tentativa do Piquerez, né, em coletiva de dizer que não, quando a gente entra para jogar 100%, né? Aí, claramente, uma partida em modo amistoso da equipe do Palmeiras. Jogou até com três zagueiros, né? Jogou até com uma linha de três zagueiros. Então, assim, claramente, para o time manter a posse de bola, segurar o resultado. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa formação e sobre o jogo daqui a pouco, tá? Falar um pouquinho mais de Botafogo. Não deu, né? O Botafogo perdeu a primeira derrota. Bruno Lage conheceu a primeira derrota. Cara, o time irreconhecível, na minha opinião. Apesar dos seus bons momentos na partida e terem momentos em que o Botafogo é aquele Botafogo que a gente vê no Campeonato Brasileiro, mas assim, nos erros defensivos foi irreconhecível. Assim, o time, cara, o Bruno Lage vai até, a gente vai ouvir com vocês. Hoje eu vou conseguir ouvir a coletiva, tá? A gente vai ouvir a coletiva do Bruno Lage, ele vai falar muito que o time mereceu ter passado por esse jogo, não. Eu vou ter que discordar do Bruno Lage aqui. Por esse jogo, o Botafogo não mereceu ter passado pelo Defesa e Justiça. Ele vai falar que o Botafogo mereceu vencer. Cara, quem mereceu vencer esse jogo foi o Defesa e Justiça e merecia ter vencido por 3-1, cara, quiçá 3-0, né? Quiçá 3-0. O gol do Botafogo foi um lance de muitíssima felicidade, mas, cara, as melhores chances foram do Defesa e Justiça. Se Defesa e Justiça tivesse feito 4-1, não seria absurdo. Não seria nenhum absurdo. E aqui eu não estou falando do volume de jogo, de quem tem mais a posse de bola, de quem tenta controlar o meio campo. Eu estou falando de oportunidades efetivas. E o Defesa e Justiça foi para fazer isso. Então, assim, hoje eu vou discordar do Bruno Lage, a gente vai ouvir um pouco mais o Mister, né? O técnico do Botafogo, que, cara, não foi uma partida bizarra, não foi uma partida ruim. Eu só acho que mereceu ele ser eliminado. Mereceu ser eliminado. Muito desatento, eu acho que um pouco desleixado nos gols do Defesa e Justiça. Na minha opinião, foram dois gols bizarros. Foram dois gols bizarros. Foram lances que a gente não vê no Campeonato Brasileiro. O time entrou desligado, eu acho que o time entrou achando que ia se classificar a hora que quisesse e foi punido por isso. E não só as oportunidades dos dois gols, mas as oportunidades que foram acontecendo ao longo de toda a partida, tá? Bom, bora. Então vamos ao site. Então fica o convite aberto para você, torcedor do Botafogo. O áudio não tá muito legal, mas a gente vai ouvir tudo aqui. A pergunta é difícil de ouvir, mas a resposta do Bruno Lage é fácil de entender. Então a gente vai ouvir com vocês aqui e comentar em cima da resposta do Bruno Lage, tá? Vamos embora. Globoesporte.com,
a agenda do dia e as notícias esportivas, tirando uma que é do Globo, mas todas as outras do site do GE. Então fica o convite aberto. Só para passar rapidamente, né? Racing e Boca. O Racing foi eliminado nas penalidades. Cara, que bizarro, né? Que bizarro as cobranças de penalidade do Racing. E foi curioso que no final do jogo parecia assim que o time do Racing estava aceitando já jogar as penalidades, né? E, cara, tudo bem, você está aceitando jogar as penalidades, vai para as penalidades e faz um papelão desse, né? Um papelão. Bom, passou o Boca. Duas grandes camisas agora se enfrentam na semifinal da Libertadores. Que grande duelo, né? Que grande duelo. Eu, sinceramente, honestamente, achei que o Racing fosse passar pelo empate em La Bombonera. Achei que esse jogo seria o jogo do Racing. Não foi. Pesou a camisa, pesou a tradição. E o Palmeiras vai encontrar do outro lado uma camisa pesadíssima, hein? Óbvio que antes da bola rolar, o Palmeiras é muito mais time. Hoje, o bicho-papão de Libertadores é o Palmeiras, não é o Boca. Com todo respeito, gente, isso aqui não é demérito, não é renegar a história. A história está lá, né? A história está feita. O Boca Juniors é a segunda equipe com mais títulos de Libertadores na história da competição. Mas hoje, né? Hoje, uma das grandes camisas, talvez um dos bichos papões da Libertadores. Não que o Boca não seja, eu acho que o Boca também é. Mas o Palmeiras está em um outro nível de bicho-papão, né? Esse é um duelo que vai medir forças e, cara, o campeão da Libertadores pode até sair daí, hein? O campeão da Libertadores pode até sair daí. Pô, a gente já antecipou um pouco do jogo do Palmeiras, né? Um jogo festivo, amistoso, o torcedor curtiu a sua festa, fez a sua festa, curtiu a sua vibe. A única crítica. Cara, eu não vou fazer crítica muito. Vou fazer uma crítica apenas ao Palmeiras hoje, tá? Porque ontem eu tava no modo festivo, tava no modo festa. Então, até pela derrota do Botafogo hoje, eu não tô muito em modo festa. Mas deixar pro torcedor comemorar, acho que é muito importante. A vitória que o Palmeiras construiu fora de casa foi o suficiente. E eu volto a repetir: eu imaginava que o Palmeiras não fosse ganhar mesmo. Só que eu imaginei uma atuação um pouquinho mais digna, né? Uma atuação um pouquinho, uma exibição não digna, porque foi uma partida digna, né? Pô, falar que foi uma partida indigna é pesado. Mas eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras em relação a presentear o seu torcedor. É só isso. Eu sempre falo aqui, você ir no estádio do Allianz Parque não é um negócio barato. Não é uma brincadeira, não é um programa de meio de semana que é barato, né? Não é. Vamos ser sinceros, não é barato. É um jogo de Libertadores, ele já é mais. Apesar do Palmeiras já estar com. Já, naquele, antes do jogo, já está com um pé e meio na semifinal da Libertadores. É um jogo de Libertadores. Então é um ingresso que ele é mais caro. E o Palmeiras colocou mais de 30 mil torcedores no estádio, né? Então não foi uma brincadeira barata. Muitos torcedores aproveitam essas partidas que tem um ingresso um pouco mais barato, falou, cara, vamos ver um jogo de Libertadores do Palmeiras, né? Tá mais barato, tá mais acessível, o ingresso não tá tão competitivo, óbvio que tá sempre competitivo, mas não tá tão competitivo, né? Dá para comprar, dá para pagar mais barato, dá para fazer um bem bolado legal. Então, pro torcedor que vai prestigiar a equipe, um jogo que o time já estava até classificado, né? E dentro de campo, a escalação logo de início já mostrou que, cara, o Palmeiras ia controlar o jogo. O Palmeiras ia controlar o jogo, ia ter essa bola, ia cozinhar a partida, iria ser assim. Né? Iria ser assim. Num lance talvez de felicidade ou não, o Palmeiras encontraria o gol. O gol não aconteceu. O Palmeiras teve algumas raríssimas boas oportunidades, e não é pela falta de qualidade da equipe, mas é pelo modo treino. O time entrou em modo treino. E eu acho que até para prestigiar o torcedor, a única crítica que fica é essa. Poxa, você tem que jogar para ganhar. Eu entendo você jogar para segurar o resultado. Eu entendo que o Deportivo Pereira, os caras entraram para bater. Né? E eu citei até o saudoso Juan Quinteiro, o cara, o cidadão que foi expulso. Eu volto a repetir o que eu falei. Pô, você vai para Disney, você vai para Disneylândia para se divertir, né? Não é para ficar puto, não é para sair dando voadora nas catracas, não é para dar um pontapé no Mickey. Você vai para Disney para se divertir, né?
E esqueceram de avisar o Juan Quinteiro que, cara, vamos curtir esse jogo, né? Vamos curtir esse jogo. Você ficar dando pontapé, você não vai chamar a atenção de ninguém, muito menos do seu torcedor, que compareceu até em bom número, hein? Compareceu até em bom número para prestigiar, né? Acho que até para aproveitar, visitar um estádio aqui em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, diferente. Os que vieram de longe, né? Os que vieram de longe. Alguns, obviamente, simpatizantes já moram em São Paulo, então já aproveitaram a oportunidade também. Outra grande oportunidade. Por isso que eu volto a repetir. A única crítica que fica é essa, é jogar para ganhar. É não só pelo torcedor do Palmeiras, mas o torcedor do Deportivo Pereira que veio, já sabia que estava eliminado, mas, cara, vamos ver um bom jogo. Vamos ver um bom espetáculo, né? Vamos ver uma grande festa. E não aconteceu. Jogo muito morno, muito morno, mas tem que contextualizar. Palmeiras entrou para eu agora sim, agora não digo nem que é um elogio, mas algo positivo. Eu acho que foi algo positivo que o Abel usou esse jogo, foi para testar uma formação tática que ele já usou o 3-5-2, né? A formação tática do 3-5-2 já foi usada pelo Abel, mas eu acho que uma coisa que é legal que aí eu tenho que elogiar o Abel é usar uma formação diferente. É colocar um repertório tático diferente dentro de campo. Isso às vésperas de um jogo contra o Boca. Isso é legal porque te traz novas possibilidades e coloca um nó na cabeça do adversário. Que vai olhar e falar: tá, o Palmeiras em geral não joga assim. O Palmeiras em geral joga com uma linha de 4, mas eles podem jogar com uma linha de 3 também. Então eu achei muito legal essa coisa do Abel mudar a formação tática nesse jogo. Mostra que o time sabe jogar desse jeito, apesar de ter corrido alguns riscos, o Everton ter feito pelo menos uma boa defesa, mas mostra que o time tem esses ajustes, tem essas opções táticas diferentes que o time pode adotar, não só, cara, começando a partida, mas ao longo de uma partida. O Palmeiras jogou com três zagueiros. Era uma formação para segurar a bola, para reter a bola, para ter o controle do jogo e teve, em grande parte do jogo, o controle do jogo. Então se valeu. Se valeu. Então acho que passa um recado não só para o Boca, mas para outras equipes no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras tem variações táticas. E nessa brincadeira você pode até, pô, o Palmeiras vai jogar com uma linha de 4. Mas você nunca sabe quando o Abel pode aprontar, né? Você nunca sabe porque, pô, tem um negócio. Será, né? Será? E ele fala até na coletiva, a gente ganhou a Libertadores assim já. Então, ficou um, fi- ficou um discurso que pode deixar os adversários com uma pulga atrás da orelha, né? Como é que vai ser esse Palmeiras? Como é que eles vão jogar? Vai ser mais fechado, com mais posse de bola, ou vai ser um time mais ofensivo que vai deixar um pouco mais de espaço? Né? Não sei. Fica no ar aí, então acho que não tenho muito o que fazer crítica. A única crítica que eu volto a fazer é a única. É que, poxa, até para prestigiar o torcedor, que não paga barato para estar lá, buscar a vitória. Né? Buscar com um pouco mais de fome. O time, obviamente, sempre busca a vitória, mas com um pouquinho mais de fome, né? Com um pouquinho mais de gana. Tá se poupando. Eu senti que o time estava se poupando. Vai ter um clássico contra o Corinthians. É importante a gente contextualizar isso. Mas por torcedor que foi lá ver um jogo de Libertadores, alguns é o primeiro jogo de Libertadores que eles foram ver do Palmeiras, né? Pô, venceu lá, tudo bem, a gente já sabe que vai classificar, mas pô, dá mais uma vitória para esse torcedor, só para ele terminar a noite, e falar, pô, caraca, que espetáculo, né, que eu vi. Não foi nenhum grande jogo, mas o torcedor sai com essa sensação de, pô, que espetáculo que eu vi, né? Enfim, esse é o Palmeiras. Agora vamos ao Botafogo, que jogou antes do Palmeiras, né? O Botafogo jogou até antes do Palmeiras na noite da quarta-feira e acabou perdendo para o Defensa e Justiça. E olha, se perdesse de 3-1, de 4-1, eu não acho que seria nenhuma injustiça, não. Eu não acho que seria um absurdo. E volto a repetir, antes que o torcedor botafoguense fique bravo comigo, eu não estou falando do jogo, do controle da bola, de ter o controle de algumas ações, né? Mas de oportunidades claras de gol. Oportunidades claras. Eu não digo, eu vou além. Não é só oportunidades claras, oportunidades claríssimas de gol. O Defensa e Justiça teve, cara, oportunidades claríssimas de gol que poderia ter terminado essa noite com 4-1 tranquilamente,
Não seria absurdo falar isso. O jogo em si, com a bola e tudo mais, foi um jogo equilibrado. A gente tinha falado sobre isso após o primeiro jogo, né, no estádio Newton Santos, que esse time do Defensa e Justiça ele vai para cima mesmo. Eles não estão nem aí. Eles deixam espaço para caraca, é verdade. Eles deixam um espaço para o contra-ataque que é absurdo. Mas eles vão para cima mesmo. Eles não querem nem saber. Eles são competitivos. Eu acho o Botafogo mais time. Não adianta, eu tô falando aqui, pô, se terminasse 4-1 pro Defensa e Justiça, não seria absurdo, não. Mas eu acho o Botafogo mais time. Quando o time pôs a bola no chão, teve tranquilidade, teve paciência de trabalhar a bola, o Botafogo mostra que é mais time. É um time mais encorpado, tem jogadores de mais qualidade. Pô, teve uma jogada do. Teve uma jogada do Diego Costa, que assim, cara, praticamente toda construída por ele, né? Ele vai avançando ali pelo lado direito, ele toca a bola no meio, eu esqueci para quem que foi. Ele toca a bola no meio e ele avança em direção à grande área, né? O Lucas Fernandes, cara, assim, ele recebe essa bola e ele cabeceia, né? E ele cabeceia em direção ao gol, mas o Diego Costa estava entrando ali na diagonal, né? Pela lateral. Se ele tem essa visão de jogo e solta a bola pro Diego Alves, não. Diego Alves é o ex-goleiro do Flamengo. Pro Diego Costa, né? Se ele cabeceia, se ele ajeita de cabeça, ele tava em condições de fazer uma casquinha e ajeitar de cabeça pro Diego Costa, era gol ali, né? Era gol do homem. Mas enfim, foi uma grande oportunidade do Botafogo que foi desperdiçada. Mas, cara, volto a repetir, em alguns momentos, alguns não, em vários momentos da partida, o Botafogo mostra que é mais time. É um time mais, cara, assim, que tem mais entrosamento. Que tem mais entrosamento. Mas o Defesa e Justiça, quando, assim, é um time muito objetivo. É um time muito objetivo. Cara, eles podem ter a bola, não me interessa. Quando a gente tiver a bola, a gente vai ser objetivo e a gente vai buscar o gol. E eles encontraram o gol em dois erros bizarros, na minha opinião, da defesa do Botafogo. Os dois gols marcados pelo Nicolas Fernandes. O primeiro, curiosamente, bate na cabeça do Vitor Cuesta, né? Não era competição do Vitor Cuesta, infelizmente, né? Primeiro jogo, para quem não se recorda, foi um gol contra dele. E assim, não foi nem por querer, a bola meio que rebateu na canela dele e entrou. Esse primeiro gol do Defensa e Justiça não é pro cara cabecear, não é pro cara cabecear da forma como ele cabeceou, mas ele cabeceia, a bola quica na cabeça do Vitor Cuesta, né? Lamentavelmente. E o segundo gol é, cara, assim, é uma bizarrice, cara. O Nicolas Fernandes cabeceia ali entre o Cuesta e o Marçal. E ele nem pula, ele nem salta para cabecear, ele cabeceia na corrida. Então, assim, foram erros bizarros que mostram que não, eu não digo nem que mostram que exacerbam as fragilidades do Botafogo. Eu acho que foram dois lances que exacerbaram que, cara, o time entrou desligado. O time, não digo nem que entrou soberbo, não é nem esse o ponto. O time entrou desligado. Estava, assim, acabou tomando um gol, no segundo gol do Defesa e Justiça, no momento em que, assim, o Botafogo tinha o controle do jogo. Tinha o controle do jogo. O Defesa e Justiça sempre era perigoso, mas o Botafogo tinha o controle do jogo. Tava assim, tava um jogo até fácil para o Botafogo controlar. Não chegava ao gol, mas era assim, tava fácil, né? Tava 1-1, aquela altura, tava muito tranquilo, assim. Tava, cara, assim, tava num, num jeito que pro Botafogo tava confortável. E eu acho que ficou tão confortável que eles se desligaram. E aí o Defensa e Justiça. E aí, quando tá 2-1, o Botafogo tem que se abrir mesmo, tem que ir para cima. E é onde o Defensa e Justiça teve pelo menos mais uma ou duas boas, grandes oportunidades. Por isso que eu falei, se terminasse 4-1 não seria exagero. Não porque o Defensa e Justiça jogou mais, mas que em dado momento, quando a equipe argentina faz 2-1, cara, o Botafogo tem que ir para cima mesmo, não tem outra opção, né? Mas pecou. Pecou. A sensação que me passa é o jogo estava tão bem controlado, estava tão, não digo fácil, mas estava tão tranquilo que aconteceu esse apagão defensivo e acabou tomando o segundo gol do Defensa e Justiça. Acontece, é coisa do futebol. É coisa do futebol. Não acho que é terra arrasada, que
o Bruno Lage errou bizarramente. Eu só acho que assim, o time não entrou concentrado da forma como deveria ter entrado. E aí, cara, foi punido. A bola pune, né? Contra um bom time que é o Defensa e Justiça. Para mim, o Botafogo é muito mais time, mas o Defensa e Justiça é um time que assim, é um bom time. Quando tem que ser objetivo, eles em dois, três toques eles chegam perto do gol, porque eles têm essa objetividade, eles sabem o que eles precisam fazer para chegar lá. Então, cara, não vamos ficar muito com a bola. Se a gente querer inventar, ter essa invenção de ficar com a bola, é capaz dos caras roubarem na nossa saída, forçarem um erro nosso e marcar o gol e ganhar o jogo. Então a gente vai ser objetivo. Em dois, três toques, a gente explora as laterais dos campos, as pontas, né? As laterais, os lados do campo, e a gente tenta chegar. E foi mais ou menos assim que eles construíram essa vitória, né? Sempre chegando, sempre chegando. Eles são muito objetivos. É um bom time. Não é um exuberante time, mas é um bom time. E acabou superando o Botafogo numa noite que, cara, quando saiu o gol do empate, quando saiu o gol do empate, parecia que, cara, foi um lance de muita sorte, de muita felicidade, né? Parecia que as coisas iam acontecer, né? Foi, pô, acabou saindo um gol ali, teve revisão do árbitro de vídeo e tal, acabou se dando, foi dado gol contra, se eu não me engano, até, do goleirão, mas, cara, assim, parecia um lance, assim, pô, um lance muito fortuito, a sorte virou, a sorte virou, e não foi bem assim, né? Foi um presente que veio para dar, chamar a atenção, para chacoalhar, ó, vamos jogar bola, vamos jogar bola, se não jogar bola vai ser eliminado, hein? Parece que essa mensagem não foi captada, tá? Vamos para as notícias esportivas. Aqui sobre o Bruno Lage, não vou ficar muito tempo no artigo do GE, tá? Mais uma vez, Globoesporte.com, porque a gente vai ouvir o treinador português. Ele falou que a responsabilidade é dele em partes, né? É dele em partes, ele que escala o time, então a responsabilidade, obviamente, é dele aí, mas, cara, o apagão que o time sofreu não é culpa do Bruno Lage, né? Faltou marcar gol. Não faça esse tipo. Esse aqui já é o comecinho, né? Ele ficou até bravo, né? Porque eu acho que ele é perguntado sobre a comparação entre os elencos, né? Eu não dá para ouvir bem a pergunta, a gente vai ouvir junto aqui, e ele ficou um pouquinho bravo, tá? Ele fala para não fazer esse tipo de comparação. Quem tem mais dinheiro tem que respeitar os jogadores do outro lado, tá? Então aqui a gente vai ouvir o Bruno Lage mais tarde. Você que não puder ouvir, a gente traz algumas aspas só para você ter uma palhinha, né? O responsável sou eu. Eu tomei as decisões e não me arrependo de nenhuma. Peço para os torcedores continuarem apoiando. Venho trabalhando muito de forma humilde. Aqui tem pessoas de caráter, tá? Então vamos. Isso aqui eu acho que ele fala mais no final da coletiva, tá? Ele até deixa um recadinho no final para o torcedor, para os adeptos, né? Para os torcedores, né? Continuar apoiando a equipe. E eu acho que tem que seguir mesmo nisso. A eliminação, ela tem um sabor um pouquinho amargo, porque existia essa expectativa de, poxa, com a vantagem de pontos construída no Campeonato Brasileiro, isso te permite focar eventualmente na Sul-Americana e buscar dois títulos. Isso estava no subconsciente do torcedor, né? Até após o primeiro jogo, que o Bruno Lage foi muito criticado, né? Isso estava no subconsciente do torcedor. Mas eu, cara, assim, eu acho que o foco tem que ser o Brasileirão, de verdade. Assim, honestamente, a gente não pode ser, cara, assim, não pode ter o olho gordo. O torcedor, ele é pura paixão, entendo, mas o torcedor não pode ter olho gordo. E o olho gordo é no sentido de, cara, vamos ganhar dois títulos essa temporada. Cara, assim, eu sei que o momento é bom, o futebol, cara, praticado tá muito bacana, tá muito legal, o time tá bem entrosado, mas não pode ter olho gordo. Você não pode dar um passo maior que a perna. O Botafogo é um time em construção, como assim, de uma forma geral. Não tô falando só de jogadores, de elenco. É um time em construção em todos os sentidos. Administrativo, né? Na filosofia de jogo, do que eles querem para o jogo, do que eles querem que o Botafogo jogue dentro de campo, administrativamente falando, o que eles estão fazendo fora de campo, em termos de profissionais, de construção da estrutura, que é uma construção contínua. Não é porque, se a gente pegar, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, não é porque hoje são duas equipes de excelência que eles vão parar, que eles vão estagnar. A construção segue, né?
A construção segue. Então, é um time que para mim ainda está em construção para chegar no nível que tem o Palmeiras hoje, que tem o Flamengo hoje, vai chegar lá em menos tempo do que a gente imaginava, vai chegar lá. Então, cara, é focar um título, assim, porque um título é uma coisa muito grande, cara. É uma coisa muito grande. Então, cara, vamos com calma, vamos conquistar um título de cada vez, uma conquista de cada vez. Conquistar o Brasileirão a essa altura eu acho que já é um feito épico. Já é um feito épico. Uma equipe que há 2 anos atrás estava na Série B, conquistou o título da Série B. O ano passado teve altos e baixos. Essa temporada, primeira temporada do Botafogo SAF na Série A o ano passado, foi uma boa temporada, na minha opinião. Cara, conquistar um título de Brasileirão já no segundo ano de SAF na Série A, cara, é espetacular, gente. É espetacular. É uma façanha. É uma conquista épica, na minha opinião. Então, eu quero assim, pro torcedor que eventualmente esteja mordido, tenha chateado com o Bruno Lage, assim, eu faço o convite para esse torcedor, cara, não vamos ser olho gordo, né? Não vamos ser olho gordo. Vamos uma coisa de cada vez, né? Uma coisa, é óbvio que assim, é fácil se emocionar. É muito fácil se emocionar. Mas vamos pôr o pé no chão. Vamos um título, uma coisa, uma conquista de cada vez. E a conquista do Brasileirão, que eu acho que vai acontecer, cara, já é algo épico por si só. Na minha opinião, é algo épico por si só. Vamos com as palavras do Marçal, diz que entraram moles, né? Entramos moles, pegar umas aspas aqui, ó, com certeza que a derrota teve um sabor amargo. Abordamos mal o jogo, entramos um pouco moles no jogo. Essa que é a verdade. Sabíamos que seria um jogo difícil, o Mister nos alertou no vestiário, eu também falei na roda, mas o time não entrou tão forte como de costume. Tomamos o gol, conseguimos recuperar, estivemos melhor no fim da primeira etapa, agora tomamos o segundo gol no segundo tempo e não conseguimos buscar o empate. Eu concordo com o Marçal. O time entrou desligado. Eu acho que o time entrou um pouco disperso. Não entrou com a concentração e com a mobilização que se fazia necessário para um jogo decisivo. Isso é um jogo que não tinha. Não tinha como você se recuperar. Era esse jogo. E eu acho que o time entrou desligado. Já no primeiro jogo, o primeiro gol, o gol do empate do Defesa e Justiça foi uma bizarrice. Talvez foi o único grande lance do Defesa e Justiça no jogo, foi aquele e eles fizeram o gol. Num único lance assim, de distração do Botafogo. E nessa partida houveram várias distrações. Então o time eu acho que não se mobilizou da forma como deveria para um jogo decisivo. Não acho que. Eu vou fazer coro mais uma vez. Eu não acho que, cara, é motivo para decepção ou para tristeza, sim. Tristeza sim faz parte. Mas eu não acho que é motivo de decepção, de frustração. Eu acho que isso dá mais força para o Botafogo seguir na busca do título brasileiro. E eu acho que, cara, tem que focar. O segundo turno ele é traiçoeiro. É onde as definições vão acontecer. O Botafogo vai pegar equipes na parte de baixo da tabela que, assim, é tudo ou é tudo, não é tudo ou nada. É tudo ou é tudo. Eles vão jogar tudo contra qualquer adversário, não só contra o Botafogo, mas contra qualquer adversário para buscar fugir da zona do rebaixamento. Para fugir desse risco de rebaixamento. O segundo turno vai ser, cara, os caras vão jogar a vida contra qualquer adversário, não só por isso que o segundo turno ele é mais traiçoeiro, porque o primeiro turno ainda fica, pô, tem mais tantas rodadas, tem mais tantas rodadas, tem mais tantas rodadas. Agora não. Pô, agora já só tem esse turno. Só tem esse turno. Então vão ser muitos jogos, muito traiçoeiros, e eu acho que o foco no Campeonato Brasileiro ele se faz necessário, tá? Aqui sobre a torcida do Botafogo, foi ao Galeão, né, apoiar o time após a eliminação. Gostei da postura desses torcedores, tá? O que precisa é manter a confiança no alto. Não acho que a confiança foi abalada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que até pela eliminação o time agora fica doído, né? De cara, agora a mobilização tem que ser total. Eu acho que isso dá uma turbinada na motivação. Mas o jogador ir lá e ver que os torcedores, né? São poucos torcedores, mas isso passa a sensação de que, cara, é um sentimento de apoio geral, que eu acho que é. Não geral, mas, cara, 90%, né? Sempre tem aqueles 10% de torcedores que são mais cornetas mesmo. E faz parte de todas as torcidas, tá? Mas nesse momento é importante para o clube sentir que, para os jogadores, né?
Sentirem que, poxa, o projeto é esse e o time, o torcedor tá jogando junto, né? É muito importante, isso é fundamental. Vamos de Palmeiras, é Abel Ferreira. Abel diz que poupou a energia do Palmeiras na Libertadores. Tiramos as esperanças deles lá, né? Vamos pegar algumas aspas do treinador professor Abel Ferreira. Nossa estratégia passava por fazer uma saída a três, como fazemos às vezes. Hoje optamos pelo Luan, um zagueiro atrás e mais um centroavante na frente. O adversário vinha com o mesmo sistema. O Pereira joga em uma pegada tremenda. O árbitro deixou jogar e geria um pouquinho com as substituições como estratégia. Ninguém se lesionou, felizmente. Acho que foi um jogo muito truncado, com muitos duelos. Nosso adversário veio para não nos deixar jogar e para isso eles bateram um pouquinho, tá? Fazer aqui um adendo às palavras do Abel. E não tinham nada a perder. Exatamente por isso que vieram para bater, tá? Mais um adendo aqui, uma rima com a fala do Abel. Tiramos as esperanças deles lá e vieram para cá sem nada a perder. Acabou sendo um jogo não muito bem jogado, mas fizemos o que normalmente fazemos, com a saída com três, agora com mais um centroavante na frente. O Flaco tem que segurar mais a bola de costas. É um aspecto a melhorar, né? Deixou uma crítica aí ao centroavante do Palmeiras. Palmeiras que jogou com o Flaco, né? Que o Abel fala que jogou com dois centroavantes, o Flaco e o Rony, né? Então o Rony já não é de hoje, né? Que ele fala que o Rony é centroavante, mas ele continua falando isso. Então o Rony de fato é um centroavante do Palmeiras, né? Então jogou com dois centroavantes, o que permitiu, né? A formação com três zagueiros e cinco jogadores no meio-campo, o 3-5-2 permite você jogar com dois centroavantes, né? Dá um pouquinho mais de flexibilidade. Você não precisa ter um centroavante que vai estar sempre voltando, né? Então, eu acho que foi até a ideia do Abel explorar um pouco, ver como é que acontecia. E eu acho que até a ideia dele era que o Lopes pudesse fazer esse trabalho de segurar a bola de costas, né? Fazer o trabalho do pivôzão mesmo, receber essa bola de costas pro gol e rolar a bola, fazer um pivô pro Rony, né? Para ir pro o Rony eventualmente entrar em infiltração, receber essa bola, essa casquinha do Flaco e buscar um gol. Não aconteceu. Não aconteceu. Não é um jogo. Cara, assim, apesar de muito alto, esse Flaco Lopes ele não é um pivôzão, não. Ele é um jogador de mobilidade, né? Ele, apesar de muito alto e passar a impressão de ser um pivôzão, o Abel obviamente gosta de que os seus atletas sejam polivalentes. Mas o Flaco não tem muito essa característica, né? Quem tinha essa característica era o Daverson, né? Era o Daverson. O Flaco não tem muito. Até por isso o Daverson, enquanto estava no Palmeiras, ele tinha bastante espaço. Ele era mais pivôzão mesmo, né? É diferente do Flaco. O Flaco tem mais mobilidade, ele se mexe mais, né? Ele busca espaços no campo, às vezes fica um pouquinho fixo, mas é coisa assim. É ritmo de jogo. É ritmo de jogo. O Abel ele deixa uma crítica aí, só que eu acho que é ritmo de jogo. Se ele não colocar o cara para jogar, ele não vai ganhar ritmo de jogo. Ele não vai entender a mecânica do jogo. Só treino não te faz isso. O treino meio que te condiciona a fazer algumas coisas, mas só o jogo, a bola jogada é que te dá ritmo de jogo, esse entendimento do campo, né? Eu acho que falta um pouco disso para esse atleta. Vamos embora, vamos com Dudu, né? Teve o seu nome gritado pelo torcedor do Palmeiras, foi homenageado aí pelo torcedor, tá? Aqui a equipe segurando a camisa do Dudu, que tá praticamente fora da temporada, infelizmente, tá? E o Dudu respondeu aqui: obrigado por tudo, amo vocês. Tá aqui o post do Dudu no Instagram, né? O story do Dudu, a torcida atrás, enfim, né? Um dos jogadores lendários, é muito raro, né? O Dudu, cara, a gente lamenta muito, porque é muito raro o Dudu se machucar, né? Ó, ele fica fora algumas vezes, mas se machucar sério, né? É muito raro, eu não sei nem se aconteceu na passagem do Dudu no Palmeiras, em toda a passagem dele no Palmeiras, eu não sei se aconteceu dele ficar tanto tempo fora assim, não, ter uma lesão séria mesmo, né? Eu não sei se já aconteceu isso, eu acho que nunca aconteceu. A gente lamenta muito, porque é um craque de bola, né? E é um dos principais jogadores do Palmeiras. E aqui, para finalizar, uma notícia histórica do Palmeiras, né? Igualou o Santos do Pelé, com a quarta semifinal seguida. Impressionante, né? Aqui o capitão Gustavo Gomes, algumas palavras do capitão. Acho que tem muito a ver com o jogo passado. Conseguimos um bom resultado e hoje conseguimos administrar, né? Ele mesmo falou, o Abel falou e o próprio Gustavo Gomes falou de administrar o jogo, né? Então o Palmeiras entrou em modo amistoso mesmo, tá?
Fico feliz em chegar em mais uma semifinal. Um trabalho consistente que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, de excelência, e temos que continuar assim, que tem muita coisa por vir. Deixa claro aqui que o objetivo do Palmeiras é a Libertadores e é um dos times mais fortes a disputa a conquista do título, tá? Só para finalizar, a Pia Sundhage, né, a técnica da seleção feminina, é a ex-técnica, né, não é mais a técnica da seleção brasileira feminina do Brasil, tá? A CBF anunciou a saída da Pia, foi muito criticada, né, na eliminação do Brasil. Aqui é a matéria do O Globo, tá? Da página do Globo. Foi muito criticada quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos, né? Fazia muito tempo que o eu tava falando de Palmeiras, ia falar Palmeiras, que o Brasil, a seleção brasileira não era eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. E aí a Pia foi muito criticada. Muita gente sugeriu nomes, né? Inclusive o treinador do time do Corinthians, né? Do time feminino do Corinthians, pode ser um bom nome. Eu, sinceramente, honestamente, eu não sei. Eu acho que quando a Pia foi contratada, e eu falei sobre isso nos podcasts de Copa, eu acho que a Pia veio com aquela ideia de, cara, mesclar uma técnica campeã, foi campeã é uma técnica sueca, né? Ela foi campeã com a Suécia e com os Estados Unidos, se eu não me engano. E ela veio com status assim, de uma técnica campeã, consagrada, com experiência com grandes equipes e que viria mesclar a técnica do futebol americano, futebol europeu, com o gingado e a improvisação do futebol brasileiro. Acabou não dando certo. Primeiro jogo contra o Panamá foi um grande jogo da seleção brasileira, mas só ficou nisso, né? Infelizmente ficou nisso. Então, vamos ver quem vai ser o próximo treinador, né? Ela tinha contrato até as Olimpíadas de Paris. Não sei quem vai ser, tá? Opa, deixa eu carregar aqui. E aqui, né, a notícia da CBF já tinha iniciado reformulação do futebol feminino. E aqui a saída da Pia é o ponto alto de uma série de mudanças que já vinham sendo promovidas. Na última segunda-feira, alguns funcionários ligados à comunicação, supervisão e base, como o técnico da seleção sub-20, o Jonas Urias, deixaram seus cargos, tá? Uma reformulação. Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, é o favorito. Agora o nome mais cotado para assumir o Brasil é o de Arthur Elias, treinador do Corinthians. Ele é considerado praticamente uma unanimidade entre jogadoras e pessoas que circulam nos bastidores do futebol feminino. Esse foi o nome mais falado, né? O do Arthur Elias. Ele é super campeão no Corinthians. Acho que, cara, você tem que dar oportunidade. O treinador que é tão vitorioso num time como o Corinthians, né? Que é, assim, é uma máquina de títulos, né? O futebol feminino do Corinthians é uma máquina de títulos. Eu acho que você tem que considerar. E eu espero que ele aceite. Eu espero que a CBF faça o convite e espero que ele aceite. Porque, cara, já teve a oportunidade de ver o que é uma treinadora, uma treinadora estrangeira, né? Ela deve ter trazido muitas coisas diferentes na filosofia, na ideia, no planejamento. Vai ficar, não sei se vai ficar algum legado em termos de estrutura. Eu imagino que vai ficar algum resquício, mas agora dá oportunidade para quem é vencedor, né? Para quem é vencedor. Os melhores resultados da seleção brasileira foi com um técnico brasileiro. Seleção brasileira feminina foi com um técnico brasileiro, né? Era o Padão, né? Se eu não me engano. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, né? A gente voltar a ter um técnico brasileiro, como ele é praticamente unanimidade, as jogadoras muito provavelmente também vão comprar a ideia dele, como compraram a da Pia também, só não deu certo, né? Só acabou não dando certo, é um ciclo que chega ao fim. Vambora, vamos com a coletiva do Bruno Lage, então aqui Botafogo TV, deixando o convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, primeiramente para se inscrever no canal, né? Não só da TV do Botafogo, mas de todos os clubes, mas fica aqui o salve, o convite para ver se inscrever no canal primeiramente, curtir o vídeo, tá? Primeiro, se você não gostar, é o que eu sempre falo, se você não gostar, curte o vídeo mesmo assim, né? Não custa nada, deixa uma moral, ajuda a divulgar o trabalho, e é isso, tá? Vou, sem mais delongas, né? O áudio, como eu falei, cara, o áudio não tá muito legal, especialmente nas perguntas. E as primeiras perguntas são de repórteres locais, provavelmente, tá? Porque eles perguntam em espanhol. Então, o áudio já não tá legal. E como a pergunta é em espanhol, fica difícil de entender muita coisa. Mas vamos embora.
A gente ouve a pergunta na velocidade normal e aí eu acelero na resposta do Bruno Lage, tá? ¿Qué le faltó para poder ganar un juego muy difícil? Que ustedes tenían jugadores que valen mucho, son jugadores como Diego Costa y no pudieron contra un defensa de justicia que en los nombres es más humilde que el fútbol brasileño, que tiene un mito de medio. Tá com muito barulho de fundo também, tá? Mas isso aqui, cara, agora eu confesso que a primeira vez que eu ouvi a pergunta eu não entendi. Agora eu entendi melhor. Ele é perguntado em relação à diferença. Sim, o Botafogo tem jogadores estrelados como Diego Costa e o futebol brasileiro tem muito mais dinheiro, né? Hoje o futebol brasileiro, inegavelmente, ele é mais forte, é o mais forte do continente, se a gente falar de clubes, né? O futebol brasileiro, ele tem mais grana. E se a gente olhar em termos de estrutura e grana, não há nível de comparação entre o Botafogo e o Defensa e Justiça, né? Essa foi a pergunta. O Bruno Lage já não gostou, né? A gente já leu um pouquinho das aspas dele. Vamos ver a resposta do treinador. Faltou marcar gols. Já não respondo mais à sua pergunta, que foi inútil, por isso eu não respondo mais. Faltou marcar gols. Acho que aquilo que você está a provocar, até está a rir e tudo, quer conversa. Eu não vou lhe dar conversa sobre esse assunto. Se calhar tenho eu mais respeito pelos jogadores que estão do outro lado do que você dizer que são humildes. E estes rapazes são humildes, você não nos conhece. Eu não faço esse tipo de comparações, quem tem mais dinheiro, quem é mais humilde. Vamos é falar sobre o jogo, por isso fizemos um bom jogo, tivemos imensas oportunidades para marcar gol. Esta é a minha opinião sobre o jogo. Tivemos imensas oportunidades para marcar gol. Então o Di Matteo que entrou, que tem duas bombas perante o guarda-redes, até podia entrar e ter a felicidade de fazer gols e seguir em frente. E seguimos em frente. No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades, não conseguimos marcar gols e infelizmente penso eu, com todo o mérito do adversário, mas sofremos 3 golos que acho que não merecíamos, mas não devíamos ter sofrido. Temos em posse de bola na nossa linha defensiva, proporcionamos que o adversário recuperasse a bola, fizesse 2 cruzamentos e marcasse golos. Por isso, ficamos tristes porque saímos de uma competição, ficamos tristes porque penso que fomos a melhor equipa no conjunto dos 2 jogos. Fizemos por isso, criámos imensas oportunidades, quer num jogo, quer no outro, para termos aqui outro desfecho. Recordo que há 3 ou 4 oportunidades perante o guarda-redes no primeiro jogo, mais 2 ou 3 aqui, e não conseguimos marcar esses golos. E o futebol vê-se de marcar golos, ainda no último jogo vencemos por 3, onde criámos imensas oportunidades e marcámos 3 golos, e nesta eliminatória, para além do volume de grandes oportunidades, não conseguimos marcar o gol. Por isso, o adversário venceu e nós temos agora que, da mesma maneira que temos estado agarrados como equipa a fazer esse percurso, agora é o momento certo de darmos todos espaço em frente. Eu, enquanto treinador, depois de uma derrota, aquilo que eu perspectivo é que a equipa volta a fazer uma sequência como tem vindo a fazer desde o início da época. Não é a primeira vez que a equipa perde. Eventualmente, até a final do campeonato, tudo iremos fazer, mas sequências de resultados como a equipa tem vindo a fazer deixa-nos realmente muito contentes. Eu fiz 10 jogos com a equipa, este é o 11º, é a primeira derrota. Aquilo que eu quero de mim é dar passo em frente, ainda trabalhar ainda mais para voltar a ter uma sequência de bons resultados como temos vindo a fazer até aqui. Dos meus jogadores, não tenho dúvida nenhuma, e está aqui o Vítor com uma personalidade e um caráter muito forte, um dos melhores caráteres e personalidades que eu tenho conhecido no futebol, muito forte, certeza é ele, com a sua liderança e com o Marçal. Os jogadores vão dar passos em frente para voltarem a fazer sequências de resultados como nós temos vindo a fazer até aqui, e aquilo que nós queremos e desejamos é que os adeptos estejam lá para continuar-nos a apoiar como têm-nos apoiado. Hoje temos ficado todos tristes por este resultado, mas não podemos perder muito tempo
a ficar tristes, temos que reagir, eu, eles, os nossos adeptos em conjunto, fazer uma onda muito grande de motivação para dentro de aproximadamente 70 horas voltarmos a competir para o Brasileirão. Vamos lá. O áudio, como eu falei, não tá muito legal, mas deu para entender, né? Deu para entender. Ele ficou meio bravo no começo e eu acho que ele não entendeu. Eu não sei se eu não interpretei. Ele entendeu, obviamente que ele entendeu a pergunta, mas eu não sei se ele interpretou da forma correta ou se eu não interpretei da forma correta. Porque o repórter pergunta, né? Fala que o Defensa e Justiça é um time mais humilde, né? E ele ficou bravo, né? Porque ele falou, cara, os jogadores aqui são humildes, né? Eu não vou te responder essa pergunta, né? Ele ficou bem bravo. Só que a questão da humildade que ele é perguntado, eu acho que é na questão da grana, né? Na questão da grana. Pelo menos no Brasil, eu não sei como é na Argentina, mas no Brasil, quando a gente fala que alguém um clube é mais humilde do que o outro, é pela questão da grana. Né? O Defensa e Justiça é mais humilde que o Botafogo. Não porque os jogadores, no seu perfil, na sua essência, né? No seu caráter, eles não são humildes. É na questão de grana, né? O Botafogo tem mais grana, então o Defensa e Justiça é mais humilde. Eu não sei se esse é o mesmo contexto da Argentina, por isso que eu tô falando, eu não sei. Talvez eu tenha entendido errado. O meu entendimento foi esse, que assim, aqui o Defensa e Justiça é um time mais humilde no sentido que é mais pobre em termos de recursos financeiros. Aí o Bruno Lage ficou bravo, né? Falou, cara, não, aqui estamos jogadores humildes e tal. O repórter não responde, né? Não faz a réplica, mas então não dá para saber. Talvez ele também não tenha entendido por que o Bruno Lage ficou tão bravo, tão destemperado com a pergunta, né? Mas eu acho que é mais nesse sentido. E aí ele fala, né, que, poxa, merecemos. Eu entendi que ele falou que merecemos tomar o gol. Como é que ele falou? Merecemos, mas. Esqueci o que ele falou agora, né? Não é comum o Botafogo tomar esse tipo de gol, né? Então ele fala que, no geral, somando os dois jogos, o Botafogo talvez merecesse sair classificado, porque teve mais oportunidades de uma forma geral. Se a gente somar, talvez, somando os dois jogos, porque como eu falei, nesse segundo jogo eu não concordo com o Bruno Lage, que ele fala, tivemos inúmeras oportunidades de fazer o gol, não foi bem assim não. O Botafogo, em dados momentos da partida, teve o controle do jogo, mas isso não se reverteu em oportunidades de gol. Tiveram chutes de fora da área, tiveram tentativas, mas não foram oportunidades claríssimas de gol. Foi diferente do primeiro jogo, em que o saudoso goleiro Bologna, né? É Bologna o nome dele? Deixa eu só pegar aqui. É o saudoso Bologna, no jogo, primeiro jogo no Newton Santos, ele teve que fazer grandes defesas. Ele sofreu o diacho, né? Ele fechou o gol. Esse segundo jogo não foi tão assim, não. Né? Talvez ele teve que fazer uma boa defesa, não é nem grande defesa. No Newton Santos, sim. Então, se você somar as oportunidades no agregado, eu diria até que o Botafogo concorda com o Bruno Lage. O Botafogo merecia ter se classificado. E eu acho que é mais time. Mas por esse segundo jogo, não. Não mereceu. Teve controle do jogo em alguns momentos, sim. Teve a posse da bola, sim. Tentou construir, sim. Tentou também. Mas as chances claríssimas foram do Defensa e Justiça e poderia ter sido muito pior o resultado, né? Mas eu acho que assim, pro torcedor, como ele diz no final, né? De que, cara, é óbvio que é triste ser eliminado, só que, cara, não tem muito tempo para perder com isso, não. É se recompor, falhou aí, como eu disse, né? O segundo gol, o Cuesta falhou, o Marçal falhou, ele cita até os nomes dos dois. Ele não fala que os dois falharam, mas até por citar o nome dos dois, ele entende que os dois falharam. E assim, juntar de novo, né? É se reunir, é se reagrupar para voltar forte. Voltar forte não, continuar forte no Campeonato Brasileiro. Então não tem muito tempo para se entristecer. Eu acho que esse é o ponto e é isso que tem que ficar o torcedor também. Não há muito tempo para se entristecer. E, poxa, não vamos ser olho gordo. Vamos um passo de cada vez. Então, primeiro, vamos disputar o Campeonato Brasileiro, seguir na disputa, competir, é jogo a jogo, como eu citei um pouquinho mais cedo. Cara, o segundo turno vai ser muito mais complicado,
porque o Botafogo vai enfrentar agora adversários em situações, cara, que assim, é tudo ou é tudo, não é nem questão de tudo ou nada, é tudo ou é tudo. Eles vão jogar tudo para cima do Botafogo, e não só para cima do Botafogo, contra qualquer adversário, para somar pontos. Vai ser uma corrida desenfreada e desesperada para somar pontos, não para alcançar o Botafogo, mas para buscar uma vaga na Libertadores ou para fugir do rebaixamento. Então acho que o foco, a dedicação tem que ser especial, a mobilização tem que ser essa, tá? É essa que cita o Bruno Lage e é essa que tem que ser. É foco no Brasileirão, é foco 100% no Brasileirão, e é vida que segue. O título está muito próximo, na minha opinião. E eu acho que, e, assim, torço para o título acontecer, e eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Botafogo chegou num ponto que tem muita gente torcendo para eles agora. Tem muita gente, inclusive os rivais, né? Eu acho que inclusive os rivais, de torcer de, cara, se não for para ser nós, que seja o Botafogo mesmo, né? Até para quebrar a hegemonia que a gente tem visto nos últimos anos do futebol brasileiro, eu acho que tem muita gente, cara, se não é para ser, a gente vai que seja o Botafogo, para quebrar essa hegemonia, para quebrar esse ciclo, né? De Palmeiras, de Flamengo, antes disso o Galo, vamos quebrar o ciclo dos ricos, né? Tem um novo rico na parada. Então que seja eles, né? Eu acho que tem muita gente torcendo cara, foca que eu acho que vai acontecer. É uma questão de tempo. Opa, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Y Santiago Moreno para sacarme del partido, ¿por qué usted piensa que no pudieron neutralizar a defensa? Como? ¿Por qué piensa que no pudieron neutralizar al equipo? ¿Cómo no conseguimos neutralizar? Controlar a equipe Que defesa. acha que não conseguimos conter a equipe O senhor já viu a origem dos gols? Como nasceram? Nós temos a bola adversária para cruzar para a área e rematar os gols. Isso é muito difícil de neutralizar. Foi perguntado aqui, né, sobre ter conseguido neutralizar o defensa. Ele fala, ele tá meio bravo, ele tá meio seco. Você viu como é que foram os gols, né? A gente tinha posse da bola, eles recuperaram e cruzaram na área. Isso é muito difícil de neutralizar. Eu volto a discordar do Bruno Lage. Isso não é difícil de neutralizar. Não é difícil de neutralizar. Porque isso é passível de qualquer jogo. Agora, assim, eu entendo que ele não quer expor ninguém, né? Mas ele sabe. Ele sabe que os gols foram erros individuais. Individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Ele sabe que os 3 gols sofridos pelo Botafogo foram erros individuais e coletivos. Ele sabe disso. Ele não vai expor ninguém. Então, cara, dava para neutralizar. São gols que o Botafogo, que eu volto a repetir, o gol que o Botafogo tomou no Newton Santos, cara, vai ser raríssimo acontecer algo parecido. Vai ser raríssimo. Aconteceu lá o gol do PR contra o Internacional, mas ali, cara, foi o PR, né? O do Newton Santos foi o Gatito. É uma situação diferente. Aconteceu outra presepada num nível semelhante, né? Mas vai ser raríssimo tomar gols como o segundo gol de Defensa e Justiça. O primeiro foi uma falha grave, na minha opinião. Mas, cara, pode acontecer do cara cabecear. É que ela desvia desvia no Cuesta de novo, né? Mais uma infelicidade. Mas o segundo gol, que o cara cabeceia ali entre 2 zagueiros, cara, vai ser raríssimo acontecer. Então, como é que você controla? Não permitindo que falhas como essas acontecem. Vai do nível de concentração e a mobilização dos atletas antes do jogo. Então, como é que o que deu errado? Eu acho que deu muito errado porque o time entrou um pouco disperso em alguns momentos da partida, não estava. É o que falou o próprio Marçal. A gente trouxe algumas aspas do Marçal, que o time não entrou da forma como deveria ter entrado, e eu acho que foi isso também. Não é tirando o mérito do Defesa e Justiça. Eu elogiei, é uma boa equipe, eles são objetivos, mas, cara, a gente há de convir que o time do Botafogo também estava disperso, né? Foram lances que... O único lance que eu dou, assim, que eu dou um desconto, foi o primeiro gol do Defensa e Justiça nessa partida. O gol do empate no Newton Santos e o segundo gol nessa partida foram 2 loucuras. Foram 2 loucuras que não costumam acontecer se a gente olha para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Soy Gabriel, soy para Termómetro Futbolero.
Apesar de ter jogadores muito altos na frente, não conseguiu vencer por cima. O que você acha que está errado? Nada. Não vencemos por cima. Temos várias oportunidades, o guarda-redes põe na frente. Nós não temos que vencer por cima, nós temos que criar oportunidades de gol. Independente de sair por cima, por baixo ou pelos lados. Eu não entendi a pergunta, tá? Tem alguma coisa a ver de vencer por cima, e aí ele fala, né? A gente não tem que vencer por cima, a gente tem que vencer por cima, por baixo e pelos lados, né? Criar oportunidades de gols. Mas eu não entendi muito bem a pergunta, né? Mas você vê que ele tá meio seco, né? Não tá com muita paciência, não. Bruno Cantonini para o Projeto Futebol. O que você diz aos seus jogadores na final de jogo? Disse exatamente aquilo que disse aqui de início. Estou aqui eu é que vou assumir todas as responsabilidades, porque eu é que sou o líder, eu é que escolho os jogadores, eu é que os treino, eu é que os coloco, aquilo que eu quero, e te disse-lhes frontalmente, porque fiquei triste da forma como, porque criámos muitas oportunidades de gol ao longo das duas partidas para marcar, e a maneira como sofremos os golos deixou-me realmente triste. Eles sentiram essa tristeza, mas da mesma forma exijo que eles deem passos em frente, que se mostrem enquanto equipa, enquanto homens, e não me canso de referir, e aproveitem para também fazerem uma pergunta ao Vítor, porque ele tem coisas muito bonitas e muito boas sempre para dizer, ter esta personalidade de jogadores, e nós estamos aqui já prontos para o jogo de sábado. É isso que nós temos a nossa frente. Por isso, foi eles sentirem a minha tristeza, eu sentir também a deles, mas que seja uma aprendizagem para nós, de olhar para o lado e sentir que quando fazemos muito e por isto ou por aquilo não marcamos golos, ou quando oferecemos os golos aos adversários, as festas vão para os outros lados e não ficam cá em casa. E é isso que eu quero que os jogadores levem daqui até ao final do campeonato. Temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a ser sérios, como eles têm vindo a fazer, e não podemos, nos 90 minutos, oferecer coisas ao adversário, senão a festa não fica em casa. É isso que eu quero, que eles levem daqui deste jogo até ao final do Brasileirão. Aqui ele falou uma coisa, deixou não foi uma crítica, né? Mas ele deixou aí um negocinho aí no final que ele fala, pô, a gente precisa estar ligado os 90 minutos, que a gente não pode oferecer nada para os adversários, né? Isso é uma coisa importante, e eu acho que essa partida é um aprendizado. É um aprendizado, assim, do próprio Bruno Lage, fala, cara, assim, tem o que aconteceu? Olha, cara, o que a gente criou, o que a gente fez. Ele até citou no final de semana, se eu não me engano, eu não me lembro se foi no final de semana que ele falou que eles assistiram a partida do Defensa e Justiça de novo. Eu não lembro se foi isso, tá? Teve alguma das coletivas que ele falou. E o grupo todo, quando tava vendo o jogo de novo, falando só né? Só nessa do assim, foram tantos quase, né? De quase gol. Eu, se eu não me engano, foi essa ou uma partida anterior, eu não me lembro agora. Peço desculpas ao torcedor. O torcedor vai me corrigir. E ele cita tantas oportunidades que foram criadas. E, cara, isso tudo é um aprendizado, né? Que vai ficar. De que, ó, por mais que a gente tenha o foco no Brasileirão e que a gente estava fazendo essa gestão de energia na Sul-Americana, por mais que a gente esteja fazendo essa gestão, a gente não pode se desligar em nenhum momento. A gente não pode deixar nada para o adversário. Então pode ter no Campeonato Brasileiro situações, adversários que vão entrar desligado. Só que você não pode permitir nada. Você tem que estar sempre, os 90 minutos você tem que estar ligado. Porque de repente o adversário uma bola, ele volta para o jogo. Né? O futebol é cheio dessas coisas, né? O Corinthians estava sendo massacrado. Até chegar uns 80 minutos do segundo tempo, o time entender que, cara, dá para levar essa parada. E você vê que na moral do time em campo já mudou tudo, né? Já mudou totalmente jogou a pressão totalmente para o outro lado. E você viu que os jogadores do Estudiantes estavam todos nervosos, né? Tomando os erros de decisões precipitadas. Então, assim, em uma situação de jogo, às vezes, não é nem numa bola, né? É numa condicionante do jogo, a coisa vira. Então, acho que fica um aprendizado bacana, e que bom que tenha acontecido na Sul-Americana, porque eu acho que não deveria ser a prioridade mesmo, de que, cara, ó, a gente precisa estar aos 90 minutos. O Brasileirão é outra parada, né?
Tem time que joga mais o mata-mata do que o Brasileirão. O Botafogo tá jogando mais o Brasileirão. E eu acho que o Botafogo faz a melhor coisa. O que acontece com o Botafogo hoje é o melhor cenário possível. Estar melhor no Campeonato Brasileiro do que no mata-mata. Porque tantos outros times estão no mata-mata e estão nessa situação de, poxa, ainda pode dar ruim. Muito difícil de acontecer, como o caso do Corinthians. Mas se ficar naquela de ainda pode dar ruim. O torcedor do São Paulo tá tranquilo, mas eles olham e falam, cara, até por estar em 3 competições, eles olham, cara, ainda pode dar ruim. Não tá assim 100%, né? Não tá 100%. Então acho que fica esse aprendizado, mas o ponto positivo é, o Botafogo tá voando no Campeonato Brasileiro. O time sabe o que quer, tá focado e tem que seguir. E essas partidas são aprendizados, para que em jogos que não esteja muito legal, ruim, o clima, o ambiente não tá muito bacana, tá meio frio, o clima também tá muito frio, dele chegar no vestiário e falar, gente, lembra o que aconteceu com o Defesa e Justiça? A gente não pode deixar a peteca cair, não. É ficar ligado, é buscar o gol, pô, fez um gol, busca mais um. A gente não pode deixar, cara, não pode ceder nada aos adversários, tem que tirar tudo deles, né? Não dê nada a eles e tire tudo deles, né? Então, é mais ou menos isso, tá? É isso, tá? Eu vou finalizar o podcast de hoje, batemos 1 hora aqui, então eu não quero me delongar muito mais, mas fica o convite aberto para você, torcedor. O áudio, volto a repetir, o áudio não tá muito legal, então ouve com calma, né? Segue a coletiva, a gente tá mais ou menos no meio, passou um pouquinho do meio, então assiste o restante da coletiva, tá? Assim, vai ser uma coletiva de um Bruno Lage um pouco mais sem paciência, e é compreensível, porque foi uma eliminação, né? É compreensível. Mas faço o convite aberto para você entrar lá no canal do Botafogo TV, se inscreve no canal, curte o vídeo, e eu vou encerrar por hoje. Só para trazer a agenda do dia, tá? Quinta-feira, vamos ter Olímpia e Fluminense. Nós vamos ter aqui também Fortaleza e América, muito provavelmente Fortaleza vai passar. E o São Paulo vai receber a LDU para buscar a classificação mais uma vez no estádio do Morumbi. A gente vai acompanhar tudo um pouco dessas 3 partidas dos brasileiros que entram, dos 4 brasileiros que entram em campo, tá? E amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre essas partidas. Você que nos acompanha até aqui, agradeço demais. Peço para deixar uma moral. Eu vou fechar por hoje. Valeu demais. Um forte abraço. Uma ótima quinta-feira de jogos. E amanhã estamos de volta. Tchau.